chegar, ainda tem tempo de ir chegando. Mas, bom, a gente tem uma conversa que é bastante jogo rápido hoje. Vai ser até bem mais curto do que foi o TGDC de terça. Para o pessoal que é do terceiro e estiver acompanhando, ainda que posteriormente, a gente só vai repetir o modelo que eu passei na terça-feira em teoria geral do direito constitucional para quem é do primeiro e para o segundo. Ou seja, a gente vai agora, de maneira breve, num primeiro momento, encerrar o conteúdo da disciplina de vocês para o primeiro bimestre e, na sequência, eu tenho alguns recados para dar para vocês em relação à aplicação da prova, à atividade 2 de vocês e, basicamente, isso. Eu também comentei na terça-feira, para quem é do primeiro e do segundo, sobre a seleção para um projeto de pesquisa. Eu vou reforçar isso e trazer novidades que não contribuem muito, mas algumas novidades em relação a esse aspecto também. Eu peço desculpas, eu não estou enxergando muito bem, porque eu estou sem óculos. Meu óculos foi quebrado na noite de ontem por um dos meus anjinhos, mas aqui de pertinho dá uma embaçada, mas eu consigo, mas peço desculpas de antemão, por qualquer erro de leitura ou algo do tipo que possa acontecer no transcurso dessa conversa, mas repito, vai ser tudo muito breve, bem rapidinho. Eu encaminhei para vocês por meio das lideranças, por meio do Gabriel, quem é do terceiro por meio da Adriana, os slides de hoje, e a gente tem um bloco de slides só, não dois, como a gente via tendo nos últimos encontros, para tratar de dois assuntos que são muito breves, que são bem curtinhos, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente vai falar um pouquinho sobre água, um pouquinho sobre lixo, à luz da legislação de direito ambiental. Então, pessoal, como a gente vai gastar mais tempo com o recado, eu acho, do que com o conteúdo em si, hoje eu começo de maneira invertida também. Vamos falar desses dois pontos inicialmente, para depois a gente partir para a parte prática, para os recados. Bom, pessoal, esse aqui são os últimos dois pontos que vocês têm na unidade 3 de vocês. Quem está acompanhando... Calma aí que o meu Teams sumiu, eu preciso ver minha telinha, caso alguém entre para aceitar. Pronto. Quem está acompanhando pelo AVA, quem está acompanhando pelo material didático da disciplina, vai notar que justamente esses são os últimos dois tópicos da unidade 3, antes da gente iniciar a unidade 4. Lembrando que, conforme nós combinamos no começo do semestre, nós mataríamos unidades 1, 2 e 3 no primeiro bimestre, mas no segundo bimestre a gente aprofundaria com até alguma intensidade a unidade 4, que é um ponto muito importante que diz respeito à responsabilização por ilícito ambiental. Como se dá a ação judicial em razão de um ilícito ambiental, seja ela civil, seja ela criminal, quais são os crimes ambientais, responsabilização administrativa, com um pouquinho mais de detalhes, embora a gente já tenha tangenciado esse assunto algumas vezes, como isso tudo se dá. A gente, então, trata esses assuntos iniciais com mais celeridade para no segundo bimestre trabalhar com mais profundidade, de maneira mais densa, esses outros assuntos que têm muita importância para a compreensão da responsabilização no direito ambiental, mas que vocês também vão poder aplicar esse conhecimento em outras áreas, em outras disciplinas também. Bom, vamos para o que interessa. Então, Política Nacional dos Recursos Hídricos. Pessoal, a gente tem cansado de falar já que o direito ambiental ele é composto por um mosaico de leis. Não existe um código de direito ambiental, mas sim uma série de leis e de diplomas esparsos que vão compor esse sistema de tutela jurídica ambiental no nosso direito. Então, nós temos duas leis aqui, uma lei que fala sobre recursos hídricos, ou seja, sobre água, e na sequência uma lei que fala sobre destinação de resíduos
sólidos. A primeira lei, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela se preocupa justamente com a escassez da água. A forma com que nós temos que compreender mecanismos de relação entre ser humano e meio ambiente, em relação especificamente à água, considerando que a água é um bem finito. Nós temos o costume, o uso, ainda mais a gente aqui na nossa região, se você vê grandes centros como São Paulo, às vezes no Rio de Janeiro, as pessoas às vezes até têm um maior cuidado com o uso da água em razão da escassez que acabam experimentando, que acabam vivenciando vez ou outra, mas para a gente aqui água é uma coisa que não vai acabar nunca, né? A gente usa água no banho, infinidade de coisa, para lavar calçada na chuva com mangueira. Então, essa mentalidade faz com que nós aceleremos o processo de escassez de água até aqui no nosso nicho geográfico. Mas a lei, ela traz uma preocupação em justamente pensar, conceber mecanismos jurídicos a partir da compreensão de que a água é um bem finito. A água acaba, a água potável, como a gente utiliza hoje, ela vai acabar, a não ser que nós consigamos cientificamente outras formas de dessalinizar, de tratar a água para que ela se torne própria para o consumo humano, por exemplo. Mas a água é um bem finito. Alguns autores até falam que o direito à água seria um direito fundamental de 7ª ou 8ª dimensão mais recente. Já existem situações concretas de cidades que as pessoas passam por períodos de escassez de água. As pessoas não têm acesso à água. Então, enxergar isso e se preocupar com o recurso hídrico, considerando, sobretudo, como um bem finito, é uma preocupação da lei. Isso que a lei traz, esse é o grande pano de fundo da nossa querida Lei 9433 de 97, que estabelece entre nós a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Eu trouxe para vocês aqui abaixo um julgado. Em vez de trazer trecho de doutrina, eu trouxe esse julgado porque eu acho ele muito preciso em relação às considerações que ele faz à Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, nós temos justamente mais uma dessas leis, nesse mosaico da legislação ambiental, e que deve ser interpretada de acordo com seus objetivos e princípios. Também, como as demais leis, elas inicia trazendo quais são os seus objetivos, quais são os seus princípios, mas dentre os elementos desse contexto, a gente pode destacar 3 objetivos fundamentais. Primeiro, preservação da disponibilidade, seja em quantidade, seja em qualidade da água, seja para nós, seja para as futuras gerações. A sustentabilidade, em segundo lugar, do uso da água, admitido somente o uso de cunho racional. E terceiro, proteção das pessoas e do meio ambiente contra eventos hidrológicos críticos. Desiderato que ganha maior dimensão em época de mudanças climáticas, ou seja, situações de escassez de água, uma coisa que nós não pretendemos ter, uma coisa que nós teríamos muita dificuldade em passar, em viver esse tipo de situação que é evitada, que tenta ser evitada pela lei. E a lei também estabelece 2 princípios que são muito importantes. O princípio da dominialidade pública. A água não é de quem achar, a água sempre é pública, sempre pertence, portanto, ao Estado, e também o reconhecimento de que a água é um recurso natural finito, limitado, e não algo que a gente possa usar de maneira completamente irracional e predatória. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esses elementos, em especial para esses 2 princípios, que eles de fato vão ser espinha dorsal da lei. É a partir dessas 2 características que a lei vai se estruturar. A água
não pertence ao João ou à Maria. Ou, olha, eu acabei de achar um poço, acabei de identificar que tem uma nascente d'água na minha propriedade. Você não pode dar essa água à destinação que você bem entender. Você não pode simplesmente começar a extrair água de um poço porque você encontrou e está na sua propriedade. A lei vai pensar em mecanismos para limitar e regulamentar esse tipo de utilização da água, reconhecendo sua importância e reconhecendo que ela é um bem finito. Então, a lei, como das demais leis que nós temos estudados, vai começar justamente com esses elementos, arrolando, elencando quais são os seus objetivos, seus fundamentos, seus princípios. Eu não vou ler todos para vocês, para evitar que vocês morram de tédio, mas percebam que aqui, mais uma vez, eu destaquei para vocês, incisos 1º e 2º. A água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado e também dotado de valor econômico. Essa noção de atribuir, agregar valor econômico à água, pessoal, é muito importante para a gente pensar em 2 instrumentos que já vão aparecer, que são instrumentos que envolvem a cobrança pela utilização da água. Lembra dos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador? Eles vão se fazer concretos, vão se fazer presentes em relação ao uso da água a partir do momento em que eu falo, olha, a água tem valor econômico. Você precisa atribuir um valor e se alguém for usar, você vai cobrar. Percebam, por exemplo, embora eu já vá falar disso, nós todos utilizamos água, esse recurso natural. Ainda é abundante, sobretudo aqui entre nós, embora cada vez tenhamos mais problemas decorrentes da falta de água, ainda mais em reservatórios para a produção de energia elétrica, como estamos vivenciando esse ano. Mas todos nós, ao utilizarmos a água, seja comprando uma garrafinha d'água, seja por meio do acesso que nosso imóvel, que a casa em que nós moramos, utiliza a água, nós pagamos por isso. Todo mundo aqui paga conta de água. Todo mundo aqui, quando vai ter acesso, algum tipo de acesso à água, tem a percepção desse valor econômico. E isso, querendo ou não, é uma das ferramentas para que você limite o uso da água. Imagina se nós não pagássemos pela água, por exemplo, por meio da conta do serviço da concessionária de água e esgoto, que atua aqui em Campo Grande, ou a empresa estatal que atua no interior de Mato Grosso do Sul. O uso da água seria absolutamente indiscriminado. Aí sim as pessoas utilizariam a mangueira da chuva para lavar a calçada, porque não haveria nenhuma espécie de limitação racional ao uso da água. Então, quando eu atribuo valor econômico, eu aviso a população, olha, se você usar muito, você vai ter um ônus maior. Então, utilize, ainda só porque vai doer no seu bolso, mas utilize de maneira racional. Quando eu coloco esse elemento ou valor, a quantia, a vinculação ao dinheiro, eu faço com que as pessoas pensem na utilização da água justamente com essa perspectiva. Embora não seja algo que por si só vai resolver, mas é essa noção de garantir racionalidade, que é outro ponto importante quando a gente fala da água enquanto um recurso natural limitado. A lei também, tirando esses 2 princípios que são o coração, e aqui aparecem como fundamentos, que são o coração da lei, a gente também tem disposições de que, em situações de escassez, serão priorizados o consumo humano e a dessedentação dos animais, ou seja, as prioridades serão garantir a vida, seja humana, seja a não humana, em situações de escassez. Ou seja, se estiver faltando água, o que deve ser priorizado é o consumo, é a manutenção das formas de vida. Também a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar um uso múltiplo das águas, de maneira que a gente não fique preso apenas a uma fonte de água, mas sim de origens distintas. Marcelo, você ergueu a mão? Pode falar, a sala é sua.
Eu só não estou te ouvindo. Agora eu ouvi alguma... Acho que agora vai. Tá me ouvindo, professor? Sim, perfeito. Ah, tá, beleza. Acho que desconectou meu microfone aqui. Quando se fala em dessedentação de animais, ele está se referindo, o texto está se referindo, no caso, a animais da fauna local, assim? Ou, por exemplo, animais de corte ou que movimentam alguma economia? Perceba que a lei ela é bastante genérica, né? Ela fala em animais. Então, a gente poderia pensar em justamente atender o, os animais de maneira geral, né? Todo e qualquer animal, toda e qualquer forma de vida presente na nossa fauna. Mas, muito possivelmente, essa dessedentação de animais acabaria sendo utilizada, de fato, para animais dentro de um ciclo de produção. Então, muito possivelmente seriam priorizados os animais que estão, por exemplo, recolhidos para uma criação intensiva. Você pega os animais que estão lá e vai fornecer água para eles. Então, aí, às vezes, as pessoas que tratam os animais de maneira não tão adequada, aí ficariam com dó, não, mas veja bem, o bichinho não pode sofrer, ele precisa de água. Muito possivelmente é a destinação que se daria, embora a lei seja bastante ampla, né? Bem genérica, olha, animais não podem passar sede. Mas se nós não há aqui uma aplicação concreta, eu acho que a lei se preocupa pense no cenário, por exemplo, de Mad Max, do mundo virou um deserto e agora como vamos fazer? Ou ainda que em situações menos caricatas, que pelo menos se coloquem em risco a própria sobrevivência das espécies. Mas se você me perguntar o que eu acharia em relação à concretude desse dispositivo, possivelmente a força econômica teria mais força, mais poder em relação à priorização de que animais receberiam essa água. Professor, Perfeito, hoje a professor. irrigação e a agroindústria, ela utiliza 70% da água. E então, se tivesse um corte de gastos da água, assim, a agroindústria seria a primeira a ser retirada, porque ela é a que mais usa a água. De fato, e ainda que de maneira indireta, né? Esses processos de cômputo de água, às vezes as pessoas se assustam se você falar, olha, para você comer um hambúrguer, chegou até você, aliás, ele chega até você esse pedaço de carne, só que dezenas ou às vezes centenas de litros d'água foram utilizados, ainda que de maneira indireta para a produção desse bem. A gente comentou algumas aulas passadas, por exemplo, sobre o Brasil como grande exportador de commodities, de gêneros primários. A quantidade de água que se aplica para esse tipo de produção, como você bem coloca, Gabriel, é muito elevado. Eu não saberia precisar a porcentagem, mas de fato me parece crível esse percentual de 70% do consumo atual de água. Porque, repito, a água não é apenas a água que os animais bebem, mas toda a utilização de água na cadeia de produção. E aí, pessoal, a gente entraria numa parte da discussão do que é direito ambiental, em que medida ele é eficaz, não é eficaz, bastante profunda até. Porque, de fato, a gente tem um domínio econômico que muitas vezes vai conseguir exercer pressão, né, em políticas públicas, na produção legislativa, a gente tem bancadas legislativas ocupadas pelo agronegócio que vão conseguir ter uma espécie de pressão, de influência para fazer prevalecer os seus interesses econômicos. Sobretudo porque, se a gente está falando de uma classe que utiliza 70% da água, a gente também está falando de uma classe que representa, em grande medida, o nosso PIB. Então, é complicado. Mas, por exemplo, não me parece, Gabriel, que a gente conseguiria... Olha, precisamos reduzir o consumo da água e, portanto, o agronegócio terá que reduzir na metade a utilização da água que hoje utiliza. Que isso fosse algo facilmente
concretizável. Eu acho que isso encontraria resistência em muitos níveis, além do âmbito jurídico formal, mas no campo econômico, no campo político, no campo social. Então, eu acho difícil. E realmente, a Professor, gente, quando fala de agronegócio, fala num uso de água bastante intenso. é bem difícil assim a gente estimar nessas porcentagens porque varia de lugar para lugar. Mas eu consegui achar aqui um dado da Embrapa mesmo, que eles Ah, colocaram que é legal. uma estimativa de 1 quilo de carne bovina, é mundial isso, é 15.500 litros d'água. E no 15 Brasil mil. ainda não tem uma estimativa do Brasil, mas mundialmente é 15.500 litros. Isso porque eles criam intensivamente. Imagina a gente aqui que cria de uma forma diferente, né? Mais Sim. extensiva, enfim. Deve ser, acho que um consumo maior, não sei. Então, mas é legal a gente ter esse tipo de noção que vocês estão trazendo, pessoal. Muito obrigado pela participação, pelas intervenções, justamente para que a gente tenha noção, porque às vezes a gente fala de água e parece que água é aquilo que a gente só está bebendo, que a água não está envolvida nesses processos produtivos todos, mas de fato ela se faz muito presente. Essa noção dos 15 mil litros. Imaginem quanto isso é representativo. Apenas para você ter 1 quilo de carne na sua mesa. E aí a gente volta àquela discussão também a forma de consumir que nós temos hoje não ser sustentável. Que os padrões de consumo que nós atingimos em 2021, 2030, eles não serão os mesmos que meus filhos terão. Esse acesso a tudo isso, os meus filhos, os filhos deles, as gerações futuras não conseguirão ter esse tipo de acesso, essas formas de consumo que nós temos, que nós tínhamos até hoje. Por quê? Porque os recursos naturais, os recursos hídricos, inclusive, empregados para que nós consigamos ter esse consumo, eles não são empregados de maneira sustentável. Não é possível. Matematicamente, a conta não fecha. Você utiliza muito mais água do que você tem no mundo. Em breve, essa água vai acabar. É como você ter uma poupança. Essa poupança não está entrando dinheiro mais, mas você está consumindo. Vai chegar uma hora que você vai falar, opa. Ou a sua poupança está entrando o valor X e você está gastando 2x. Você vai atingir um momento em que você vai ter um consumo muito maior do que você consegue ter de oferta, do que você precisa. Então, essa é uma questão muito delicada e é o ponto-chave do direito ambiental, é o ponto-chave também das tentativas legais de se regulamentar todas essas questões. Porque lembra também da nossa primeira aula, todo direito ambiental ele é pautado nessa relação. E aí nós estudamos legislações que tentam regulamentar e tentam fazer com que essa perspectiva se concretize, uma perspectiva em que a espécie humana esteja no planeta daqui a 100 anos, a perspectiva em que todos nós tenhamos uma vida minimamente digna, a perspectiva em que não existam refugiados ambientais, por exemplo. Essa é uma tendência, muito se tem falado do refúgio ambiental nos próximos anos, embora não seja reconhecida formalmente esse fundamento para o refúgio. Mas muitas pessoas serão obrigadas a deixar os países em que vivem em razão de mudanças climáticas, em razão do local em que aquelas pessoas viviam se tornar inóspito. Então, tudo isso, a questão de fundo que se coloca é justamente essa. E é muito interessante a gente ter esse tipo de perspectiva também. Se eu vou consumir 1 quilo de carne, existe tudo isso, toda essa quantidade de água por trás. Agora, quantos quilos de carne eu consumo no mês? Quantos quilos de carne a população mundial consome? Embora o nosso padrão de consumo de carne seja muito elevado em comparação ao padrão mundial. A gente aqui, Brasil, sobretudo aqui do Centro-Oeste, do Sul também, a gente come muita carne. Não é só o consumo de carne, né, que gasta, a fabricação de carne que gasta muito água. A fabricação de roupas também, ele gasta Também muita gasta, água. toda a produção que a gente tem vai gastar muita água. A roupa também, de fato. A roupa é uma coisa que consome muita água. Pessoal, até eletrônicos, a produção dele indiretamente vai envolver o uso de água. Tudo que a gente faz e utiliza, tudo que a gente consome, em alguma medida tem uso de água.
pode ser maior, pode ser mais intensa, depende do que você está fazendo, e nesse aspecto o agronegócio é o grande campeão, mas tudo que você consome, em algum momento, ainda que de maneira imediata, de maneira indireta, você tem também o consumo de água. Então, por isso é interessante a gente ter isso tudo em mente. Mas percebam também, pessoal, que a nossa própria lei, e isso é muito recorrente, já fazendo essa crítica que a gente está fazendo, as leis acabam sendo muito tímidas em relação à regulamentação, em relação às ferramentas, aos mecanismos de frear, de limitar, de barrar essas formas de consumo que já não se, ou de acesso aos recursos naturais, nesse caso os recursos hídricos, que já não são sustentáveis, já não tem como. Não tem como mais de 7 bilhões de seres humanos continuarem vivendo da forma que vivem hoje. Então, e isso é muito real. Nós todos aqui não seremos exterminados pelas mudanças climáticas, mas a nossa forma de viver, de consumir, ela vai mudar nas próximas décadas. Todos nós vamos viver um decréscimo no padrão de consumo, porque não dá. Percebam, por exemplo, que a gente está vivendo hoje em relação ao acesso à carne vermelha. É claro que existe um complexo muito grande de nós econômicos, mas um dos reflexos à medida que for diminuindo a oferta, os preços vão subir. Você não vai consumir, você não vai acessar da mesma forma. Se é que alguns bens a gente vai conseguir acessar. A tendência, por exemplo, é que a carne vermelha, de fato, ela vai por não ter mais recursos ambientais para ela explorar e conseguir produzir da forma que fazia, em algumas décadas, ela ser muito cara. E só pouquíssimas pessoas conseguirem acessar. Mas isso também num contexto em que todos os recursos necessários para a utilização para a produção desse bem já tenham sido extirpados. O ideal seria todo mundo conseguir já reduzir esse consumo, mas mantendo esses bens. Então, percebam que a gente vai, querendo ou não, a gente vai ter que consumir menos. Uma questão é a gente consumir menos porque não existe mais meio ambiente capaz de dar lastro às matérias-primas sustentáveis. Outra coisa é a gente começar a consumir menos agora e o meio ambiente ter um pouquinho de espaço de tempo para se recuperar, para respirar e a gente garantir condições ambientais mais salutares para a nossa existência, para que a gente tenha condição, qualidade de vida, no primeiro momento. E a gente já começa a sentir isso. Mas, a longo prazo, na própria permanência da espécie humana em cima dessa bola redonda, cheia de água, mas com um percentual pouquíssimo potável, pouquíssimo próprio para o consumo. Bom, pessoal, obrigado pelas intervenções. Por favor, a sala é de todo mundo. Fiquem sempre à vontade para conversar, para a gente trocando ideia em relação a esses aspectos todos. E aí a gente também tem a gestão dos recursos hídricos, que deve ser descentralizada, de forma a incluir Estado, coletividade, usuários diretamente envolvidos e comunidades também envolvidas na utilização da água. Mas percebam mais uma vez, a água é um recurso limitado. A água é um recurso dotado de valor econômico e a água é um bem de domínio público. Eu, Guilherme, não posso ser dono de uma fonte de água, de um rio, de um poço, de um aquífero. Isso não existe. Não só eu, mas também João, a Maria, nenhum de vocês. A água é sempre de domínio público. Se você acha numa propriedade sua um reservatório de água natural, você não pode fazer o que você bem entender. Aquela água que você encontrou pertence ao Estado. Faça um paralelo com petróleo. Encontrou petróleo? Calma aí. Isso aí é produto mineral. Isso aí não é seu, não. Embora você vá poder ter alguma forma de ganho com isso, não é seu. E a lei, nessa toada, vai trazer para a gente também objetivos e diretrizes gerais. Eu não vou ler para vocês, embora esteja no material, está aí, está disponível, porque todos esses objetivos e diretrizes gerais, eles nada mais vão ser do que especificidades desses fundamentos, sendo que alguns detalhamentos, mas sempre ligados a essa noção. A água é um bem finito, que, portanto, exige
uma utilização minimamente sustentável, uma das formas de se fazer isso é garantir que ela seja de domínio público e também tenha valor econômico. E, de maneira não tão importante, não é tão no núcleo da lei, mas tem sua importância, priorização da utilização, uso múltiplo e essa gestão democrática descentralizada da água também. E aí a gente chega nos instrumentos, pessoal, que são os pontos mais importantes. A gente tem alguns instrumentos que a lei vai conceber para tentar fazer com que tudo isso se torne concreto. E a gente chama atenção para 2 institutos jurídicos que têm essa finalidade de garantir esse uso sustentável, racional da água considerada como bem de valor econômico e de domínio público. A outorga do direito de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Com a outorga, nós temos um instrumento que vai ceder o direito de uso da água. Então, se eu, por exemplo, achei aquele poço, se eu, por exemplo, tenho na minha propriedade uma fonte, eu posso pedir ao Estado, olha, Estado, eu achei a água aqui. E eu sei que essa água é sua, porque é água de domínio público, a água pertence à coletividade. No entanto, você me permitiria utilizar, e até com finalidade comercial, essa água? E aí você vai ter toda a regulamentação do Estado, que vai analisar que água é essa, qual a quantidade, qual a finalidade, e como se fosse um processo de licenciamento, pode outorgar ou não o direito de uso dessa água para o indivíduo. E aqui a gente fala desde da empresa que vai utilizar essa água para engarrafar e vender em quantidades absurdas, como da pessoa que apenas vai ter a comunidade ali, um vilarejo que vai utilizar um poço para sua subsistência, desde que não seja uma comunidade considerada comunidade rural, porque aí vai ser dispensado. Mas a gente fala de toda vez que o indivíduo for fazer essa forma de utilização da água, nós precisamos passar, submeter essa utilização ao processo de outorga. Por quê? Porque a água não é dele, a água é pública, a água é do Estado. Então é necessário um ato estatal que diga, beleza, você pode utilizar dentro desses parâmetros sempre por um período determinado. Não existe outorga infinita para o uso da água. Não existe outorga ad eterno. Não, periodicamente, esses critérios terão que ser revistos, mesmo que num prazo bastante amplo, de 35 anos. Mas você só pode fazer essa outorga por um prazo determinado. E um ponto muito importante, perceba o nome, a gente faz a cessão do direito de uso da água. Essa água não é alienada, essa água não é vendida, essa água não deixa de ser domínio público. Você apenas concede a possibilidade para que aquela pessoa faça a utilização desses recursos hídricos. Mas a água não deixa de pertencer ao Estado, à coletividade de maneira indireta. Então, a outorga é esse instrumento por meio da qual a pessoa que quer utilizar, que quer explorar águas, ela bate na porta do Estado e diz, posso, é seu Estado, eu sei que é, mas eu queria usar, eu posso utilizar? E a outorga vai ser o instrumento que vai dar o ok. Sem outorga se torna ilegal, se torna ilícita a exploração da água. E a lei, ela traz para a gente um rol justamente das atividades que exigem a outorga do direito de uso de recursos hídricos. Então, a derivação ou a captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Se eu vou tirar do fluxo a água, se eu vou captar a água de alguma outra forma, de maneira parcial, de um
corpo d'água, de um rio, de um riacho, de um córrego, para consumo final, para beber propriamente, inclusive de forma pública, ou mesmo utilizar essa água como um insumo, como matéria-prima do processo produtivo, eu preciso de outorga do Estado. Se eu vou extrair água de um aquífero para consumo final ou para utilizar como insumo ou matéria-prima em processo produtivo, também preciso de outorga. Se vai existir lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim da sua diluição, transporte ou disposição final. Eu também preciso de outorga, porque percebo que aqui, quando eu jogo detritos na água, eu também estou utilizando a água. Estou utilizando o fluxo hídrico para essa finalidade, embora não seja o uso mais comum, que é o uso de consumir. Mas eu estou fazendo uso no sentido de me utilizar daquele recurso hídrico, inclusive potencialmente tornando impróprio. Então, se eu vou lançar algum resíduo em algum corpo d'água, seja ele tratado ou não tratado, eu preciso também de licença do Estado. Estado, posso fazer isso? Observados quais critérios isso vai ser possível. Se eu vou utilizar quedas d'água para fazer energia elétrica, também preciso de outorga. Ou qualquer forma de uso que altere regime, quantidade ou a qualidade da água. Aí a gente tem a exceção, que são as situações que não dependem de outorga. Incisos 2 e 3, pessoal, eles falam de uso insignificante. Então, o que a Agência Nacional de Águas, a ANA, delimitar como insignificante, não precisa de outorga. No entanto, ainda que de maneira significativa, com volume de água um pouquinho mais expressivo, se eu vou ter o uso de recursos hídricos para satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais no meio rural, eu não preciso de outorga. Aqui a lei entende que no meio rural esse acesso mais espontâneo e direto à água não dependeria de outorga estatal. A lei não vê nessa forma de utilização da água um perigo de alteração na qualidade, quantidade ou regime dos fluxos hídricos. Então, dentro de todo esse contexto que a gente está conversando, a outorga é um dos instrumentos que tenta fazer com que o uso da água seja racionalizado e sustentável e seja feito de maneira com que o Estado esteja de olho, com que exista regulamentação e exista fiscalização, pelo menos em tese, em relação a isso. E aí, o nosso segundo instrumento é a cobrança, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês, ainda que de maneira mais rápida. Quando nós temos a utilização da água e a cobrança pelo acesso à água, ainda que nós não estejamos poluindo, o só fato de eu acessar, de eu consumir a água, faz com que eu tenha um ônus financeiro, a partir da noção de que a água é um bem jurídico dotado de valor econômico. Então, seja eu um produtor, um empreendedor, alguém que realiza uma atividade que utiliza a água de maneira direta ou indireta, ou seja eu um mero usuário de um sistema que fornece a água, em todas essas situações, a lei prevê a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Isso se faz para que justamente a água seja vista como algo dotado de valor econômico, de modo a incentivar a racionalização. E também para quem, quando for a hipótese, obter recursos financeiros para financiar programas de intervenção contemplado nos planos de recursos hídricos, que são outros instrumentos que, por hora, não nos interessam. Mas percebam que o artigo 20 fala justamente que serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga. Então, se alguém, em qualquer momento,
aplica qualquer dessas atividades e realiza qualquer uma delas, o produto, o resultado dessas atividades também será objeto de cobrança, ainda que seja simplesmente pelo usuário. Então, repito, o melhor exemplo de cobrança é a nossa conta de água, é a nossa fatura de água. Ali você está pagando por utilizar um recurso hídrico. E quem é Águas do Arioba em Campo Grande ou a Sanesul no interior do estado? É justamente a empresa que tem outorga para realizar a exploração dos fluxos d'água e entregar nas nossas casas. Esse tipo de aplicação de empreendimento de atividade exige outorga. E nós, enquanto usuários, enquanto pessoas que consomem a água para consumo final, nas suas atividades de higiene, de consumo, etc., nós somos as pessoas mais atingidas pelo instrumento cobrança. A fatura de água de vocês discrimina quantos metros cúbicos de água a sua residência utilizou no período de 30 dias. Então, é a manifestação da água enquanto bem jurídico de valor econômico e finito, limitado. Repito, a lógica disso é fazer com que a gente não tenha um uso completamente indiscriminado da água. Quando você agrega valor econômico, você atribui esse fator racional. Senão, todo mundo utilizaria água de qualquer jeito. Se não fosse a conta de energia elétrica, os banhos demorariam horas e horas e horas. Por quê? Não custa nada. Tomar banho é bom, põe as crianças embaixo do chuveiro, deixa ligado o dia inteiro. Não me custa nada, a água é grátis. Não, a água não é gratuita. A água é cobrada de acordo com a nossa lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Pessoal, então, recursos hídricos, vocês têm que ter essas questões de fundo que a gente levantou aqui, sempre em mente, mas eu quero que vocês, em relação à legislação propriamente, eu quero que vocês tenham atenção para o que eu acabei de falar em relação a esses dois primeiros fundamentos. Água é um bem de domínio público e recurso natural limitado dotado de valor econômico, que são os dois princípios ou fundamentos que vão dar sustentação para a outorga e para a cobrança, que são os instrumentos mais importantes da política nacional de recursos hídricos. Pessoal, então, é simples assim, tá? É bem tranquilo, recursos hídricos. E eu tento não trazer aquela coisa, embora esteja aqui, depois quem quiser ler toda a lei para vocês, mas a gente fala sobre o que mais interessa de maneira que faça sentido. Só que mais simples ainda é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pessoal, eu confesso para vocês que se essa disciplina fosse minha, no sentido de que eu fizesse toda a estruturação dela e não tivesse aba para vocês, por exemplo, eu não traria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu não trabalharia, gastaria tempo especificamente com essa lei. Se vocês forem ver os manuais de direito ambiental, os livros de direito ambiental, nenhum deles, assim, só aqueles que são muito completos, que se preocupam com muitos detalhes, trabalham essa lei. Geralmente ela é uma lei que, para quem trabalha na prática ou trabalha diretamente com resíduos sólidos, tem seu relevo, mas para fins, por exemplo, de conhecimento do Sistema Nacional de tutela ambiental, de tutela jurídica ambiental, não é a lei das mais importantes. No entanto, como eu não mando em nada e está na ementa, eu passo ela para vocês, ainda que de maneira bastante célere, chamando atenção do que dá para chamar atenção. Mas, repito, se você pegar agora o livro de direito ambiental, muito possivelmente seu livro de direito ambiental não trata dessa lei. Ele simplesmente não fala dela. Ele prefere falar de algumas outras disposições do que eu sempre falo, desse mosaico de legislações que compõem o direito ambiental. De todo modo, já que estamos aqui, nós temos a Lei 12.305 de 2010, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resíduo sólido, pessoal, eu quero que vocês, quando a gente falar nisso, eu quero que vocês tenham em mente o lixo.
Resíduo sólido, em linhas muito gerais, em termos muito leigos, é o lixo. Resíduos sólidos é tudo aquilo que resulta, que é resíduo das nossas atividades, mas que não é descartado no esgoto ou na água. Porque resíduos líquidos são tratados e descartados em cursos d'água adequados para isso. Agora, resíduos sólidos, coloquei na imagem, por exemplo, para que vocês tenham alguma memória em relação a isso, tudo que a gente produz de lixo que não vai para o esgoto é resíduo sólido. E o que fazer com todo esse lixo que nós produzimos em quantidades elevadíssimas todos os dias? Se algum de vocês fizer a experiência de não jogar o lixo da sua casa por uma semana, você vai ver a quantidade quase inacreditável de sacos de lixo que a gente acaba reunindo. A quantidade de lixo que nós produzimos, ela é de fato muito elevada. Então, para evitar que esse lixo seja simplesmente descartado na natureza, de maneira a onerar, a demandar, ainda mais dificultar os processos naturais, surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos para tentar pensar em ferramentas evitando que todo esse material seja descartado e depositado de maneira indevida e prejudique os processos ecológicos naturais. E aí tem em mente aquela foto clássica do peixe ou do golfinho preso em embalagem plástica, ou do peixe que é pescado preso já acho mais comum são embalagens plásticas lançadas ao oceano. Existem pesquisas indicando que nós, quando consumimos peixes, a gente está consumindo também microplásticos. Porque um plástico que é lançado no oceano, que começa a se decompor, ele vai formar micropartículas presentes na água. O animal que vive na água vai consumir essa água contaminada por plástico. Nós também, quando consumimos, também estamos de maneira bastante indireta, mas de maneira imediata, consumindo plástico. Mas a preocupação aqui, repito, não é só com a saúde humana. A gente já passou dessa fase da legislação. Mas é apenas para que vocês tenham um exemplo de como o descarte inadequado de materiais tem um impacto muito importante nos processos ecológicos, na manutenção da flora e da fauna de acordo com o que elas foram programadas para fazer e como foram programadas para existir. Então, de maneira a minimizar os impactos da produção humana em relação ao que é descartado, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos tenta trazer, e de fato ela é muito feliz em algumas disposições, embora ainda não tenha sido completamente concretizada, mas ela traz ferramentas para evitar que esse lixo não tenha o descarte adequado e esperado, não seja tratado da maneira que deve. Percebam que a lei, lá no começo dela, no artigo 9º, ela traz para a gente uma ordem de prioridade em relação a esses resíduos sólidos. Primeiro ponto, se você está produzindo algo, se você está consumindo algo, a primeira ideia é não gerar resíduos sólidos. A primeira ideia é ter uma embalagem, por exemplo, ou ter algum tipo de consumo que não gere resíduos. Que o resíduo seja zero. Que você não precise se preocupar com a embalagem ou o invólucro ou qualquer coisa nesse sentido. De maneira que você consuma diretamente aquele material que ele vem. Então, no mundo ideal, primeira coisa, não gere lixo. Não gere resíduos sólidos. Um segundo ponto, se você vai gerar, faça isso na mínima quantidade possível. E aqui eu estou pensando muito em embalagem. Você não precisa ter 5 caixas com 1000 coisas dentro para entregar, ou uma caixa gigante para ter algo pequenininho ali dentro. Então, se você vai gerar resíduos sólidos, que você faça isso
na menor quantidade possível, já que você não consegue não gerar. Uma vez gerado o resíduo sólido, na menor proporção possível, que ele seja reutilizado. Ou seja, que eu consiga reempregar ele na mesma finalidade a que ele se destina. Aqui tem, por exemplo, algo que tem se tornado até comum, que é bem legal, que são potes que as pessoas têm utilizado e potes de vidro, por exemplo, e várias vezes você vai utilizando aquele mesmo pote para guardar um grão, não sei, compro alguma coisa a granel numa loja. Eu vou na loja, levo meu potinho, encho meu potinho de vidro, levo para casa. Faço o consumo do que tem ali dentro, pego o mesmo potinho e reutilizo. Existem até algumas marcas que incentivam esse tipo de reutilização. Você sempre empregar aquele mesmo recipiente, aquele mesmo invólucro. Quando você faz isso, você está evitando que ele seja lançado à natureza. Um exemplo melhor que esse, agora que demorou para cair minha ficha. Pessoal, garrafa de refrigerante. Não sei qual de vocês viveu isso, tem a minha idade aproximadamente. O Carrefour, antes de ser Carrefour ali no shopping, era um mercado que chamava Eldorado. E ele tinha uma maquininha que você levava o refrigerante, a Coca-Cola, da garrafa de 1 litro de vidro. Aí você colocava a garrafa de Coca-Cola na maquininha, ela dava uma volta assim, ela girava para dentro, você não via mais a garrafa, e ela voltava no fim e saía com a Coca-Cola cheia e tampada. Eu era criança, meu pai levava as garrafas de Coca, eu achava aquilo no máximo. Mas é um exemplo de reutilização. Cada vez que quem compra cerveja ou refrigerante leva o casco para trocar, você está reutilizando. Uma outra solução que a lei dá, em quarto lugar, você gerou na menor quantidade possível, não é possível reutilizar, recicle. Reciclar é pegar a matéria desse bem e reempregar com outra finalidade, que não aquela inicial. Percebam que o meu casco do refrigerante, ele tem sempre a mesma finalidade. Alguns outros produtos, por exemplo, o papel uma vez utilizado, ele já perde a utilidade que ele tinha. Eu não consigo reimprimir uma coisa em cima da outra. Mas é possível que eu submeta ele a um processo em que eu vou pegar uma matéria-prima de papel utilizado e faça outra coisa. Ou faça mais papel reciclado, ou empregue para fazer um outro material de escritório. Plásticos, geralmente você tem a utilização do plástico de maneira que depois de utilizar uma ou duas vezes ele se torna já inviável para aquela mesma destinação inicial. Mas você pode utilizar esse plástico para criar outras coisas, para fazer outros produtos, outros materiais. Então, reciclar é dar uma destinação distinta da destinação inicial, por meio do refazimento do produto, que seria o quarto ponto. No quinto ponto, se você não consegue reutilizar nem reciclar, você vai fazer o tratamento dos resíduos sólidos, que é torná-los pelo menos minimamente mais adequados para que eles sejam, que eles cheguem no ponto 6, que é ter uma exposição final, ter ou a colocação adequada no espaço adequado para ter a destinação final que for. Isso aqui não tem como mais refazer e reutilizar. Isso aí vai ser incinerado de maneira controlada, isso aí vai ser prensado e depositado em algum lugar, a depender das suas características. Tudo isso só é feito após o tratamento desses resíduos sólidos. Mas percebam que nos pontos 3 e 4 estão em muitas ocorrências, em grande proporção, a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso tem ganhado bastante força, tem ganhado bastante espaço. E as empresas estão todas, pessoal, obrigadas a observar essa ordem de prioridade. E aqui a gente vai para esse ponto, que é justamente a responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos. Porque as empresas se obrigam a observar a destinação adequada de resíduos sólidos e essa ordem de prioridades,
Mas também nós, cidadãos, nós, consumidores, também somos implicados. A lei diz, por exemplo, que nós temos a obrigação de separar o lixo em locais que há coleta seletiva. A lei diz, não é você não separa lixo porque você é uma boa pessoa e sei lá, você é legalmente obrigado a separar o lixo. É claro que não existe uma sanção a isso, né? Então fica algo completamente vazio. Você não vai ser preso ou multado, mas a lei diz expressamente que o usuário ele é obrigado a separar o lixo entre o orgânico e o reciclável nos locais em que há coleta seletiva. É uma obrigação. Então, a lei também é bastante avançada em incluir o usuário nesse processo, de não deixar tudo completamente a cargo das empresas que produzem esses resíduos, que produzem produtos que vão, com o seu uso, acabar gerando resíduos sólidos. Então, não só as empresas, mas também nós, consumidores, estamos implicados, estamos incluídos. E por isso a gente pode falar que a lei estabelece uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Por exemplo, se nós temos a situação dos eletrônicos, de pilhas, que existe logística reversa para alguns deles. Logística reversa é a logística de, em vez da empresa te entregar o produto, você pega o seu produto utilizado, coloca em um ponto e esse produto volta para a empresa. Então, é o caminho oposto ao caminho, à logística da compra, da aquisição. Você tem a obrigação de depositar aquele material, aquela pilha, aquele eletrônico, para que você faça com que esse ciclo de reciclagem ou de logística reversa para reutilização seja implementado. São obrigações que a lei diz que nós temos, embora não haja sanções propriamente para isso. Então, a gente tem justamente responsabilidade compartilhada como ponto de destaque da lei, responsabilidade dos consumidores, essa noção de logística reversa, porque ela também, a lei vai falar para as empresas que para que elas consigam seguir essa ordem de prioridade, elas vão ter que ter caminhos de logística reversa. Não posso, eu, consumidor, não conseguir devolver para a empresa o resíduo sólido. A empresa é obrigada a proporcionar que você tenha condições de devolver para ela aqueles produtos. Às vezes, em alguns supermercados, até tem alguns standzinhos ou umas grandes caixas, assim, com o nome da empresa, deposite aqui, o material tal, a pilha tal. Isso tudo é um mecanismo de logística reversa. É para que a empresa consiga pegar de volta aquilo que ela te vendeu. E, a partir disso, dar a destinação adequada. Mas percebam que não só a empresa está implicada nesse processo, como também nós estamos. Ponto muito importante, pessoal, a inclusão social das organizações de catadores, as pessoas responsáveis pela coleta de lixo, seja em locais específicos para isso, seja as pessoas que fazem isso pela cidade. A lei não traz nada muito expressivo para essas pessoas, mas a lei se preocupa em indicar que esses indivíduos sejam organizados por meio de uma associação, por meio de uma cooperativa, para que eles consigam trabalhar de maneira coordenada e também ter um mínimo de lucro, de ganho com essa atividade que eles fazem, porque é uma atividade ambientalmente relevante, é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, mas que muitas vezes contribui para que os resíduos sólidos tenham destinação adequada. Quando esse indivíduo que passa pela cidade catando material reciclado, ele chega no fim do dia ou no fim a cada 2 dias e deposita isso em um local de destinação, ele potencialmente impediu que grande porcentagem daquele material reciclado tivesse um depósito não adequado. Então, a atividade deles é ambientalmente relevante e a lei se preocupa em falar, olha, vamos olhar para essas pessoas com um pouco mais de cuidado e vamos estimular para que eles sempre estejam organizados de maneira a coordenar a sua forma de ação e também para tornar a atividade deles minimamente rentável. Também temos responsabilidade das indústrias, que também acabam se envolvendo na noção de responsabilidade compartilhada de todos nós, não só quem vende, mas também quem produz. E
proibição dos lixões. Lixões, pessoal, são uma coisa legalmente vedada, tá? Desde 2010. Mas, professor, tem lixão em Campo Grande. Professor, tinha lixão em Campo Grande formalmente até 3, 4 anos. De fato, em muitas cidades há lixão funcionando ainda. Só que a lei estabeleceu regras de transição para que esses lixões fossem encerrados, fossem fechados. Percebam que a lei não gosta de lixões, porque o lixão acaba sendo um local de depósito de uma quantidade incontável, imensurável quase, de material, toneladas e toneladas e toneladas de resíduos sólidos que não vão ter destinação adequada. Então, o caminho adequado, quando a Solurb passa na sua casa e recolhe o seu lixo, ela vai levar para uma central de processamento o seu lixo, para que o seu lixo tenha destinação devida de acordo com a priorização pensada pela lei. Agora, simplesmente jogar esse lixo no espaço aberto é algo que, primeiro, é nocivo pelas substâncias que produz, inclusive com potencialidade de contaminar o solo. É nocivo em relação aos aspectos sociais das pessoas que vivem nesses espaços procurando o que comer, o que eventualmente vender. E é nocivo para a lei porque justamente impede que esse material tenha destinação pensada por ela. Então, o lixão é um grande inimigo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela justamente estabelece regras para que não existam lixões no Brasil. Mas é claro que esse é um processo também bastante dificultoso. Às vezes os lixões estão consolidados há décadas em dados espaços. Então, até que você conseguisse, mas percebam que ela já tem mais de 10 anos, mas até que você conseguisse se estruturar para fazer licitação, contratar a empresa de coleta, de processamento, de destinação, para que esses lixões parassem de funcionar, para que a população que ali vive fosse acolhida pelo Estado de alguma maneira. Tudo isso é um processo bastante complexo. Mas lixões são algo que a lei não quer. São grandes inimigos da lei. E esses são os aspectos mais relevantes, pessoal, dessas duas leis que a gente está conversando um pouco a respeito para encerrar o nosso conteúdo do primeiro bimestre de vocês de Direito Ambiental. Quem está acompanhando pelo AVA vai ver que a gente já matou unidade 1 inteira, unidade 2 inteira e agora a unidade 3 inteira também está encerrada. Para dar uma olhadinha, como sempre, no AVA de vocês, faça as pré-aulas, veja o que tem lá. Tudo que eu disse para vocês vai estar lá também, mas às vezes de maneira um pouquinho, com um gráfico um pouquinho mais legal, com um videozinho, com uma imagem. Então ajuda às vezes a reforçar e até deixar mais clara a compreensão de vocês. Pessoal, alguma dúvida em relação a esses dois conteúdos? Resíduos sólidos e recursos hídricos? Bom, acredito que não, professor. Agradeço. Eu sempre vou considerar as coisas negativas, o silêncio de vocês, perdão, como algo positivo e vou passar então para os nossos recados. Pessoal, primeiro recado, fiquem atentos, sobretudo porque o prazo está bem curtinho. Eu queria até ter passado isso para vocês antes, mas na correria eu acabei não conseguindo. A atividade 2 de vocês está disponível, tá? Mesmíssimo esquema da atividade 1. Eu passei o link, vocês clicam no link e vão se deparar com a atividade. Mas tomem cuidado que vocês têm só até o dia 26. Vocês, quem quiser agora parar a aula e já fazer, quem quiser gastar um tempo no final de semana, vocês têm até o fim de domingo para me entregar essa atividade para que eu faça o lançamento de até 250 pontos de vocês. Mas a atividade 2, então, já está disponível e ela aborda assuntos que nós conversamos na aula passada. Então, se você, por algum acaso, perdeu a aula passada, quer revisar ou quer ter algo mais claro,
dá uma olhadinha lá no YouTube, a aula já está upada para vocês, está disponível. De todo modo, vocês também conseguem acesso a essas informações no livro didático de vocês. São informações sobre 3 institutos que nós conversamos a respeito na aula passada. APPs, Reserva Legal e o CES. Eu quero que vocês, de maneira... Deixa eu até colocar isso aqui agora. De maneira objetiva, definam os 3 e os diferenciem. Máximo 15 linhas. 5 linhas para cada um, no máximo. Acabei de acrescentar aqui. Então, de maneira objetiva, só me diga o que é APP, o que é RL, o que são Cs, onde estão previstos, se é em lei específica, se tem algum código que tem os dois, enfim, vocês sabem, está tudo na aula passada no material de vocês. Indica onde eles estão previstos e indique base legal de maneira objetiva. Em 15 linhas no máximo, 5 linhas para cada um e está tudo certo. Então, façam isso de maneira objetiva. Eu só peço desculpas e peço a atenção de vocês pelo prazo estar apertado. Vocês têm até o dia 26 para fazer essa atividade. Dia 26 por quê? Porque eu vou precisar lançar essa nota justamente ali até o dia 27, 28 no máximo. E a semana do dia 27 até o dia 1º é a semana de prova de vocês. A prova de vocês que já está feita também, pessoal. Eu não tive liberação ainda para postar a prova e deixar vocês fazerem já a prova. De todo modo, está aqui. Ela vai estar disponível para vocês no AVA a partir da segunda-feira. Vocês vão ter de segunda até sexta para fazer essa prova e devolver. Tá? No dia que conseguir, na hora que conseguir, não vai ter horário específico para a prova. Baixa a prova, faz a prova e devolve até o fim do prazo. Percebam que a prova está bem curtinha, são apenas 4 questões. Curtinha e tranquila, curtinha e fácil. Apenas 4 questões que vão totalizar 1000 pontos. Todas as questões são questões de múltipla escolha. Só que vocês, mais uma vez, necessariamente têm que justificar. Pessoal do terceiro, que não acompanhou a aula de terça, fique atento. Se você não justificar, é 0 na sua questão. Se você justificar e a sua justificativa for idêntica à de algum colega, é 0 na questão. Você pode até marcar errado aqui ou não marcar. Eu estou preocupado com a sua justificativa. A questão objetiva, ela é uma estrutura a partir da qual eu vou te cobrar algum conhecimento sobre direito ambiental. Você vai me mostrar que possui conhecimento, não marcando a questão correta. Você vai mostrar que possui conhecimento, que você domina e que merece a pontuação na justificativa. Pessoal, elas podem ser um pouquinho extensas, 5 linhas, mas não precisa. No geral, 2 linhas, 3 linhas, está tudo certo. Eu limito as linhas porque eu não quero que vocês façam um tratado, um texto gigante sobre esses pontos, tá? Então, justifiquem. O ponto mais importante da avaliação é a justificativa. E aí nós vamos ter, então, aqui também questões que vão dar sequência aos pontos estudados. Uma questão sobre princípio, uma questão sobre cisnama, uma questão sobre licenciamento, uma questão sobre código florestal, que são esses pontos que nós estudamos, e as leis que nós estudamos agora, nesse momento, talvez apareçam de maneira indireta em alguma questão, talvez apareçam também para quem depois ficar de exame ou em uma eventual segunda chamada. Mas essa prova ela já está feita, esse mesmíssimo arquivo que vocês vão baixar, está bem tranquilo, mas
não esqueçam, isso eu fiz bastante, não esqueçam de justificar. Todo semestre eu falo isso 1000 vezes, e todo semestre tem prova que eu tenho que zerar, porque a pessoa entrega a prova inteirinha sem justificar. Então, não faça isso, tá? Não deixe para o último dia, faça pelo menos na véspera. Se for deixar para o último dia, comece na manhã ou no começo da tarde. Não vai fazer na noite do último dia, porque vai dar ruim. Não tem como dar certo, tá? Noite do último dia, últimas horas de prazo, não tem como dar certo, vai dar ruim. Então, tente fazer com antecedência. Essa é a prova de vocês. Outro recado importante. E, pessoal, última coisa, eu comentei com vocês, quem é do terceiro não sabe ainda, sobre a seleção para... Isso aqui não tem a ver com a nossa disciplina, tá? Tem relação com funções da faculdade, mas não é nota, não é algo propriamente da disciplina que vocês cursam. É um projeto paralelo e em acréscimo ao que vocês já fazem, que é o projeto de pesquisa, que eu e o professor Henrique vamos selecionar alunos nos próximos dias para trabalhar conosco em 2 projetos de pesquisa, os 2, coincidentemente, na área temática de direito ambiental. Eu vou selecionar 3 alunos ou alunas. O primeiro vai ter direito a uma bolsa no valor de R$200 por 10 meses, que é pago por uma fundação de fomento da pesquisa no ensino superior, a Funadesp. Eu queria, por mim, a gente estava divulgando isso, selecionando alunos interessados já desde a sexta passada. Mas eu falei para vocês na terça que até quarta, que até ontem a gente conseguiria já dar uma posição final e começar a divulgar amplamente para vocês. E eu queria fazer isso com um pouquinho de pressa para que todo mundo tivesse prazo de se inscrever, caso tivesse interesse, para que a seleção fosse feita de maneira tranquila e também que não coincidisse com a semana de provas de vocês. No entanto, a gente está tendo uma série de entraves administrativos, burocráticos. Vai ser feita uma reunião hoje à noite para que a gente termine de definir o que é preciso. Então, eu acho que no máximo, amanhã cedo, eu vou entrar em contato com as lideranças. Já peço socorro do Gabriel para isso, do Marcelo também e da Adriana, que não está aqui, mas que me socorre em relação ao terceiro semestre, para a gente divulgar. Mas, assim, eu não sei se esses prazos serão redefinidos, mas hoje à noite vai ter uma reunião final com a professora Isa, então acho que hoje à noite, se der tempo, se não amanhã cedo, a gente tá divulgando isso com os critérios, datas, tudo certinho, bonitinho. Quem tiver interesse em, de maneira um plus, um a mais, na atividade acadêmica de vocês, quem quiser deixar o currículo Lattes já bonitinho e com atividades e depois com a publicação de um artigo científico, se inscreva, vai ser bem legal essa oportunidade. E de quebra tem um pequeno incentivo financeiro, que são a bolsa de PIC. Alguns lugares chamam de PIBIC, a gente chama de PIC, que é o Programa de Iniciação Científica. E, bom, pessoal, espero... E isso é o que mais me preocupa hoje, mais do que prova, do que tudo, porque eu queria estar correndo já, queria estar com isso já andando. Mas até amanhã cedo eu passo para vocês todas as informações concretas em relação a isso. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma consideração? Oi, professor. Bom dia. Bom dia, Elisângela. É mais sobre a questão das avaliações, tá? O conteúdo da prova vai ser unidade 1, 2 e 3, então. Se estudar as 3 unidades, tá beleza. Sim. Tá. É que a prova, ela vai abordar essas 4 questões que eu trouxe para vocês. Então, ali a gente tem princípios, tem cisnama, tem licenciamento. Você pode e deve estudar unidades 1, 2 e 3 do começo ao fim. Mas são só os assuntos que estão ali, são aquelas 4 questões só que serão cobradas. Deixa eu até abrir para vocês de novo. É uma pergunta sobre princípios, uma pergunta sobre
Cisnama, e a última pergunta é sobre Código Florestal, sobre APP. Tá. E reserva legal. São esses 4 assuntos que estão sendo cobrados na prova. Tá. Aí outra pergunta, professor, o senhor já passou dois trabalhos, né? Certo, Aí, esse é o segundo. quais são as outras coisas que vão gerar nota? A prova, o trabalho e só isso ou tem mais alguma coisa? Porque eu tenho professores que estão utilizando o estudo dirigido para gerar nota. Aí eu queria saber se a sua matéria também, porque eu não faço essa matéria de estudo dirigido. Ah, Elisângela, que bom que você falou isso. Por favor, me manda. Você tem meu e-mail, meu WhatsApp? Tenho. Me manda uma mensagem para eu ver a sua situação em relação ao estudo dirigido. Pessoal, esse ponto que a Elisângela levantou é importante, porque não sei se todo mundo se lembra, mas na nossa primeira aula eu falei para vocês que a nota de vocês seria composta no primeiro bimestre por 2 atividades minhas e a minha prova. Só que também a gente vai ter 2 notas que vêm do desafio nota máxima e do estudo dirigido. Então, o desafio nota máxima, todo mundo que já fez ele, acho que grande parte de vocês fizeram, que era fazer atividade diagnóstica, teve pontuação lançada, 250 pontos. Agora, a gente foi orientado para dar mais 250 pontos para todo mundo que completar o ED da matriz ou o estudo dirigido. É a mesma coisa, cada um chama de um jeito. Acontece que alguns alunos, como a Elisângela, não sei se é o caso de mais algum de vocês, talvez seja até, não estão matriculados na disciplina estudo dirigido. Então, para vocês, é injusto se cobrar algo que seria impossível que vocês consigam fazer, porque não estão matriculados na disciplina. Nessa situação, caso você esteja como a Elisângela, e eu vou fazer assim com você também, Elisângela, a sua atividade 2 vai valer mais, vai valer 500 e não só 250. Então, você respondendo ela no prazo, e como você não tem a possibilidade de ganhar 250 em estudo dirigido, eu faço uma atividade valendo mais. Então, se você acertou ela inteira, em vez de eu te atribuir apenas 250, eu atribuo 500 pontos. Tá ok, professor. Mas me dá um alô, me avisa e manda mensagem, manda e-mail, que aí quando eu for corrigir e lançar a sua, eu faço essa adequação. Tá bem. Obrigada. Imagina. Alguma dúvida, pessoal? Bom, gente, muitíssimo... Sim? Esse fundo de pesquisas, no caso, onde se faz inscrição? Eu não pude participar da última aula de terça-feira, eu não consegui Acompanhar. Marcelo, eu até mostrei na aula passada o formulário que a gente está pensando em utilizar. Mas hoje, nesse momento, agora, é impossível fazer a inscrição. Eu não vou nem deixar, talvez, vocês mais ansiosos. Até amanhã cedo, a gente deve encaminhar informações e um link do Google Forms para vocês fazerem inscrições. Então vai ser no Google Forms, beleza. Vai ser sim, e a gente deve divulgar. Ontem a gente tinha Não, então, a minha ideia era que a gente estivesse fazendo isso tem quase uma semana já, mas nem começou a inscrição ainda. É só para atualizar vocês e já deixar vocês sabendo de tudo isso. Porque talvez a gente consiga fazer com prazo apertado também, e então quanto mais gente já souber, melhor. Beleza, sobretudo vocês que já são meus alunos. Aí você vai avisando aqui pra gente, é assim que você estiver pronto, você manda para as lideranças e a gente... Exatamente, o que eu acredito que eu faço até amanhã cedo. Beleza, professor. Valeu. Imagina. Pessoal, excelente restinho de semana para todo mundo. Então, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Precisando de mim, sabem que eu me encontro à disposição. Me mandem um WhatsApp, me mandem um e-mail.